Olá pessoal, eu sou o Will e seja muito bem-vindo ao Long Play. Este é um vídeo diferente, não é um vídeo de gameplay, seria um vídeo de tutorial para melhorar a qualidade do áudio. Então agora eu estou com o OBS Studio, ele está gravando essa tela, está gravando o áudio, e eu vou dar uma dica de como que podemos reduzir a influência de sons externos ou de ruídos, Isso é muito presente na vida de youtubers, de streamers, uma vez que você tem bastante ruído chegando no ambiente de gravação, Então nós temos aqui o OBS Studio, eu estou com a tela dele de gravação aqui ativa, e temos a cena aqui criada, e temos as fontes. Então tem o Spectralizer, esse indicador aí de áudio que é capturado pelo microfone, Ele faz a transdução e envia esse sinal para a gravação, e temos também aqui a entrada do microfone. Então vamos abrir o Spectralizer, ele está aqui funcionando, está com essa configuração. Algumas versões do OBS Studio elas já vêm com esse plugin instalado. Se você precisar instalar, você também pode fazer a instalação e adicionar no seu sistema operacional. Aqui embaixo eu tenho a fonte do microfone, então eu estou utilizando aqui o microfone da Rode, o NT1, e ele está sendo aqui usado para capturar esse áudio. Tenho também a tela, então essa é a tela que eu estou utilizando, inclusive incluindo aqui o cursor, Bom, eu tenho também o mixer de áudio, então eu vou acessar o mixer e aqui eu estou desativando o som de retorno do microfone. O motivo é para que não tenha microfonia, Então aí é possível utilizar um fone de ouvido e aí você tem um retorno, uma monitoração desse áudio. Aqui nós temos a opção de gravação, então eu estou gravando exatamente deste microfone. Eu chamei a fonte de NT1, que está aqui no OBS Studio. Então se eu acessar aqui e indicar, essa fonte é a mesma que está aqui no meu mixer. Eu estou utilizando aqui o Linux na versão Lubuntu, então ele pode ser diferente aí no seu sistema operacional. Além disso, eu tenho aqui opções com dispositivos de saída e os dispositivos de entrada. Aqui tem a entrada do microfone. Então o ideal é você colocar aqui a entrada não com nível muito alto, Aqui eu coloquei 92% e aqui também no microfone eu costumo colocar 92%. Então a gente ajusta aqui e ajusta aqui. É claro, isso depende das configurações que você utiliza no seu computador. Então você pode fazer diferente aqui do meu. Aqui tem a configuração, que são os dispositivos, Eu estou utilizando aqui uma placa da NVIDIA, que na verdade já vem com o computador, com esse notebook que eu estou utilizando, e ela está desativada, não estou utilizando essa opção. Mas a placa de vídeo funciona. Para o áudio aqui não. Tem o áudio interno e tenho também aqui o microfone. Então a entrada que eu estou utilizando é uma entrada estéreo digital que vem de uma interface de áudio cujo microfone está ligado a ela. E ela passa esse sinal para a gravação no OBS Studio. Então aqui nós temos a configuração do mixer do PC, do computador. Então uma questão que é interessante, e dá para notar aqui se eu ficar em silêncio, é que tem ruídos externos chegando no ambiente. Eu propositalmente deixei a porta aberta, então tem o som da TV. O som ambiente invade essa gravação. Então eu vou ficar em silêncio, você vai até observar aqui na indicação do mixer, Esse mixer de áudio aqui no OBS Studio, e você vai notar também outra coisa. No Spectralizer, no canto superior direito dessa gravação, você percebe a entrada do áudio. Então eu vou ficar um pouco em silêncio e você vai notar a entrada desse sinal. Então aqui eu estava até indicando, a entrada desse áudio, esse ruído externo. Então, esse é um problema grave nas gravações em que fazemos para o YouTube ou em stream ao vivo.
Então, uma opção que nós temos no próprio OBS Studio, que vem nativo na instalação, e aí depende muito da versão também que você está utilizando. Essa versão que eu estou usando é essa versão 26.1.1 no Linux, né? Então, se você estiver utilizando uma versão equivalente ou superior, pode ser que tenha esse recurso. Eu acredito que na versão 25, uma versão mais antiga do OBS Studio, não tinha esse recurso. Agora tem. Então, a versão 26 em diante começou a ter esse recurso de supressão de ruído. Então, a gente acessa aqui as propriedades de áudio. Então, eu vou acessar, por exemplo, aqui em filtros. Eu tenho opções de filtros que podem ser adicionadas. No entanto, antes de começar propriamente esse filtro, eu vou entrar em propriedades. Então, aqui a gente tem a entrada da interface de áudio que eu estou utilizando, né? Esse microfone, ele é um microfone analógico, então ele não é via USB ligado diretamente no computador. Ele é ligado via interface XLR de 3 pinos. E esses pinos são conectados na interface de áudio que eu estou utilizando aqui. É a Euforia UMC22, é uma interface da Behringer, e ela faz essa digitalização. O sinal sai analógico do microfone, né? Ele faz essa transdução e passa o sinal elétrico para a interface e ela converte. Ela vai converter esse sinal elétrico em um sinal digital que chega até o computador. Então o computador está monitorando através de um software, que no caso aqui é o OBS Studio. Então a gente está captando esse sinal agora digitalizado. Tem uma outra opção aqui que é interessante a gente verificar. Vamos lá. Propriedades avançadas de áudio. Então toda entrada que você tiver ativa ou que você adiciona no OBS Studio tem essas opções aqui que são interessantes. Você pode aumentar a intensidade do áudio. Então o áudio ele pode ser aumentado por aqui. Você pode, por exemplo, colocar aqui, vamos colocar 5 dB, olha só. 5 dB ele já aumenta, você já percebe aqui embaixo que o som ele foi aumentado. Se eu voltar a 0, ele volta àquele nível anterior em que estava. Eu tenho a opção de mono, então nesse caso eu estou utilizando um microfone que é mono. Então eu ativei mono, caso contrário, ele vai receber estéreo e vai ficar apenas em um canal. E aqui eu tenho o balanço, né? Se eu vou jogar para a esquerda ou para a direita. No caso do mono, não faz sentido, né? Claro, se eu mexer aqui, ele vai fazer um efeito. Por exemplo, para a esquerda. E agora sim, eu coloquei ao centro. Eu tenho essa opção de offset para sincronizar. Isso funciona muito bem quando você trabalha com webcam, por exemplo. Então, a quantidade de bits da webcam é bem maior do que a quantidade de bits do áudio. Então, aí você geralmente coloca um atraso aqui no áudio para ficar sincronizado com o vídeo. E aí há técnicas de como você sincronizar, por exemplo, se você bater a palma, olhar para o vídeo, né? Exatamente no momento que você bateu, aí tem que coincidir com a forma de onda naquele instante. É uma maneira de você fazer a sincronia. Isso você pode chegar, por exemplo, no editor de vídeo, né? Aqui tem uma outra ferramenta que é o monitoramento de áudio. A gente deixa sempre ativado, né? Monitorar e enviar esse áudio. Estou utilizando apenas uma faixa de áudio, eu não estou utilizando mais de uma, mas, por exemplo, nos vídeos aqui no canal que eu faço, eu coloco o áudio do PS4, então do console, então eu coloco aqui uma segunda faixa. E aí tem uma entrada desse áudio que vem de uma placa de captura, eu coloco ela, por exemplo, na faixa 1 e o microfone eu coloco na faixa 2. Assim, na hora da edição, eu consigo separar esses canais, essas faixas, e processá-los de maneira independente. Caso você use apenas uma faixa, tanto o áudio que vem da placa de captura, que sai lá do seu console, quanto o microfone, eles serão mixados. Aí você não consegue processar de maneira individual. Então aqui é uma dica também interessante. Bom, eu vou fechar essa opção. Então agora vamos para a parte de filtros, que é a parte principal, o objetivo deste vídeo. Eu vou colocar aqui redimensionado para a gente ter uma visão geral do que vai ser feito. Então aqui em cima eu tenho o controle de filtro que vai ser aplicado a essa entrada, a entrada deste microfone.
que é um microfone do tipo condensador. Aqui também eu deixei ativado no OBS Studio essas opções de estatísticas. Como eu utilizo um computador já antigo, ele tem mais de 10 anos, e aí é um desafio gravar em HD nesta situação, eu até proponho, se você tem aí um notebook, um computador muito antigo, que não tem muitos recursos, que não utiliza praticamente a placa de vídeo, né? Aqui eu utilizo indiretamente. Em outro vídeo eu posso até comentar a respeito. Caso você tenha interesse, pode até fazer aí o comentário, né? Eu posso fazer vídeos a respeito. Então o fato é que este computador é muito modesto, muito simples. Embora seja um i7, é um i7 de sexta geração, é muito ultrapassado. E a placa de vídeo é uma 540M da NVIDIA. Não tem recursos avançados para utilizarmos aqui no OBS Studio. Então ela é bem simples, né? Eu utilizo recursos aqui bem modestos, bem simples. A parte de áudio até tem um setup um pouco melhorado, mas a parte de computador eu preciso melhorar. Isso aí eu vou melhorar com o tempo. Quem sabe, né? Um dia quando eu conseguir atingir um número aí suficiente de inscritos, eu tenho essa motivação, né? Mas voltemos aqui para a situação do nosso vídeo, colocando a remoção de ruído. Então eu venho aqui na fonte, ó, ou melhor, na opção de filtros da fonte, eu vou adicionar aqui um filtro. Tem vários filtros. Em outro vídeo eu posso até falar a respeito destes outros filtros para melhorar o áudio, né? Inclusive ele está baixo aqui, ó, ele está em torno de menos 25, menos 20 dB. Se eu falar mais próximo, tem esse efeito de proximidade, ele eleva. Tem como colocar vários recursos aqui com os filtros do OBS Studio, por exemplo, compressor, a gente pode colocar um ganho. Tem a questão também que é bastante interessante, eu utilizo nos vídeos, que é você ter o áudio do PS4 e o áudio do microfone. Então são canais independentes, canais diferentes. Então quando eu começo a falar, tem uma certa pressão, um certo nível de pressão sonora que vai para o microfone, né, que ele está ali transduzindo, eu consigo diminuir o áudio do PS4, a entrada de áudio, pode ser um fundo musical ou gameplay, propriamente dito. Então, essa opção é bem interessante, em outro vídeo eu posso até explorar. Mas vamos direto ao ponto, aqui agora, né? Redução de ruídos. A gente coloca esse filtro, ele tem um nome, e a primeira opção nessa versão do OBS, até colocar aqui do lado, ó, 26.1.1 nesse caso, é o RN Noise. Tem uma melhor qualidade. Ele tem uma outra opção com baixo uso de CPU, que é o Spex. O Spex, não sei como que se pronuncia corretamente. Mas essa opção utiliza redes neurais, então aqui RN é de rede neural. É a melhor opção. Então a gente pode deixar aqui ativo e você já nota no áudio uma certa diferença, né? Eu vou até colocar o filtro aqui com a opção de ocultarmos, né? Então eu vou deixar um pouco em silêncio com o filtro ativo. Então esse é o áudio que você ouve com o filtro ativo. Então perceba que temos entrada de ruído, de sons externos, inclusive a TV aqui está ligada, e está invadindo o ambiente de gravação que eu estou utilizando. Inclusive depende muito também do tipo de microfone usado. Esse microfone que eu utilizo é um condensador, então ele é bastante sensível. E ele tem também a questão de filtros internos, né? Ou de circuitos ali que tem menos ruído interno. O próprio microfone, o seu funcionamento gera ruído. Ele é um microfone que tem um baixo ruído próprio, interno. E aqui, com esse processamento, utilizando via OBS com esse filtro, você tem um resultado agradável, um resultado aí de filtro, o cancelamento de ruído, né? Agora eu vou desativar para observarmos, né, para notarmos esse efeito sem esse filtro. Então aqui dá para você notar, até sinalizei ali, marquei, né, que tem a entrada desse ruído, ele fica perceptível, né? Eu vou ativar novamente o filtro e vamos notar, tanto aqui
nessa parte do OBS Studio que eu estou mostrando, né? Que ele indica aqui o nível de sinal no mixer de áudio. E tem também no Spectralizer, que é esse plugin que eu ativei, que você consegue ver aí em termos de frequências, né? O nível de sinal que entra nessas componentes de frequência. Então o ruído, geralmente, por exemplo, aqui eu tenho um cooler, que é um cooler externo que funciona junto com o notebook. Ele trabalha ali numa faixa que fica, digamos, abaixo de 100 Hz. Então esse ruído, ele é um ruído de baixa frequência. Ele vai entrar também, ele vai incomodar na gravação. Então aqui eu vou ativar o filtro e vamos notar esse resultado. Então dá para notar que entra um pouquinho de ruído. A TV está muito alta, né? E veja, eu estou com a porta aberta. Eu vou agora fechar a porta, vou fechar a janela também do ambiente e vamos notar o que vai acontecer. Veja que o filtro aqui, ó, ele está ativo, ó. Vou até marcá-lo aqui em cima. Ele está ativado. Então você vai escutar o ruído de fechando a porta e fechando a janela também no ambiente. Então agora você percebe que ficou mais silencioso. Até assinalei aqui a entrada, né, no mixer, que você nem percebe mais a entrada desse sinal. Ficou bastante silencioso, né? Só de fechar a porta, fechar a janela e também fechei a cortina porque acaba ajudando aí nas primeiras reflexões no ambiente de gravação, né? Então já melhorou bastante aí a qualidade do áudio. É claro, qualquer ruído interno também influencia. Então eu tenho uma cadeira, por exemplo, aqui muito barulhenta, olha só. Acaba pegando um pouquinho de ruído. Então, note que esse filtro ele é bom, mas ele não é completamente eficiente. E ele utiliza, como eu disse, redes neurais artificiais. Então é bastante interessante esse recurso, né? Agora eu vou desativar esse filtro de ruído nesse ambiente de gravação em que estamos agora com a porta fechada, a janela fechada e também com a cortina. Isso acaba ajudando aí na acústica do ambiente. O quarto aqui ele é bastante pequeno, ele tem mais ou menos 3 por 2,70 e a altura dele vai em torno de 2,30 mais ou menos, tá? Então eu vou retirar o filtro de ruído. Então esse é o resultado que nós temos nesse ambiente de gravação, com a desativação do filtro de ruído e também fechando a porta, tomando aí alguns cuidados, fechei a janela, tem a cortina, né? E a gravação agora está sem a ativação desse filtro anti-ruído, ou seja, não estamos cancelando o ruído. Uma coisa interessante de se notar é que quanto mais ruído você tiver no ambiente, maior será o processamento desse filtro. De maneira que se você tiver, por exemplo, um secador de cabelo do lado, ou um ventilador, é uma situação extrema, né? E ele está ativado, o áudio da sua voz ele vai ficar diferente. Ele vai ficar enlatado, ele vai ficar um tanto metalizado, devido ao processamento desse filtro, né? Desse cancelador de ruídos. Então tá aí, é uma opção bem interessante a utilização desse filtro aí com redução de ruídos e ajuda nas gravações, aí, principalmente quando a gente grava vídeos que são com gameplays, né? Então na gameplay você tem ruído do ambiente, você tem uma porta fechando, uma porta abrindo, né? Você tem o som de TV, pessoas falando externamente um ambiente de gravação. Então, é claro, se você tiver um quarto com tratamento acústico, isso aí vai ajudar muito, né? Mas existem maneiras de você fazer o processamento, né? Fazer esse tratamento indiretamente via software. E é bem mais barato, né? Você não vai gastar com nenhum recurso adicional que seja tão caro, né? Basta você ter um ambiente que tenha objetos, por exemplo, você tem uma estante na sua frente, uma estante do lado,
tem objetos na frente do microfone ali, em que desfavoreça as reflexões. Reflexões é quando o som, que é uma onda mecânica, sai da sua boca, que é você que está falando, né? Chega até uma parede e volta. E aí, quando ele volta, deixa esse som aí como se ele fosse reverberante, né? O microfone ele pega a fonte direta, que sai da sua boca, né? Com essas ondas chegando até a cápsula ali. E também tem as reflexões, ou seja, essas ondas que são refletidas nas paredes. Então, se você tem objetos, isso aí vai evitar que essas reflexões ou as primeiras reflexões cheguem até o microfone. Então, cortina ajuda também, né? Se você tiver cortina no ambiente, ajuda. Então tá aí, pessoal. Espero que essa dica tenha sido aí aproveitável, tenha sido interessante e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até lá!